Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês a decoração da patrulha canina no modelinho, espatulado no chantilly. Esse bolo é de 2 andares. Essa massa é massa branca, recheio de ninho. O meu aro ele é de 22 por 11 e o de cima, que é o menor, ele é o 15 por 15, por 10, que na altura ficou por 15. Então, são 3 camadas de ninho. Essa minha cliente, ela gosta do bolo bem molhadinho. Então, assim, fiquei bem ali preocupada por causa da sustentação. Vou trazer nesse vídeo tão esperado, que eu ficava aqui, só falando que eu vou trazer. E graças a Deus eu consegui gravar pra vocês como que eu faço a sustentação, tá? Do bolo de 2 andares. Ali vocês podem perceber que eu peguei um caninho, do pega-balão. Ele é um pouquinho mais grosso, que eu vou começar a fazer ali a minha sustentação. Então ali eu tava só acertando o meu recheio na massa para tirar esse excesso aí do farelinho. Já estava limpando já a minha bandeja para começar a fazer a sustentação. Pessoal, para quem não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e não esqueça também de acionar o sininho, tá? Para estar recebendo nossos próximos vídeos. Então ali eu estava só mesmo vendo se estava bem molhado o bolo, se eu precisava mais fazer colocar um pouco mais, da minha calda, por causa que a minha cliente, ela gosta do bolo bem molhadinho. Então ali vou começar. Como é que é então? Eu pego meu pega-balão, vou colocar ele ali na minha massa para começar a estruturar ele, para fazer a sustentação do outro bolo, que vai ser colocado em cima. Então sempre eu deixo ali um pouquinho para fora, o pega-balão. Vou mostrar aqui bem, que até coloquei a câmera bem perto para mim começar a cortar o pega-balão, para mostrar para vocês como é que eu deixo esse pedacinho do pega-balão pra cima, tá? Deixo sempre sobrando, pra ele sim segurar o bolo, o peso do bolo do segundo andar. Ele dá um pouquinho ali difícil pra mim poder cortar, mas consegui cortar. Então, olha, ó, vocês dá pra perceberem que ficou um pouquinho pra cima da minha massa, tá? Nessa câmera aí, do jeito que eu coloquei, depois que eu fiz a filmagem, que eu fui rever, parece que meu bolo tá torto, mas não é. Foi mesmo a sombra do bolo que tá colocando ali, tá? E então dá pra vocês terem essa sensação que o bolo tá torto pra um lado, mas não está. Então ali eu coloquei 4, 4 lugarzinhos ali do pega-balão, 4 pedacinhos, que eles vão me ajudar a sustentar. Só que eu não fiquei muito satisfeita por causa do peso do bolo, porque, eu coloco bastante recheio, então fica um pouquinho pesado. Então eu peguei ali mais um pouquinho do outro pega-balão, palitinhos que eu faço meus topes, e fiz também mais um pouquinho de sustentação ali no meio para segurar mesmo na hora que eu colocar, para me segurar. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar assim: mas Aline, esses pega-balões são tão fininhos, eles conseguem fazer a sustentação? Sim, pessoal, consegue, eles sustentam muito bem, nunca tive problemas, tá? Esse mais grossinho que eu coloquei, os 4 primeiros, eles são um material bem resistente, então não envergam, então ele consegue segurar bem mesmo. Então ele tava colocando a minha mão para me sentir realmente que estava bom ali no meu meio ali, e ajeitando mesmo só o pega-balão, então vocês não se preocupem. Tem outros materiais, aquele mais branco, tem uns pega-balões mais grossos. Só que esse bolo, como ele era mais, assim, bem pequenininho, eu não quis usar o outro mais grosso, pra não ficar aquela sensação na hora que a cliente for cortar, tá com muito cano dentro do primeiro andar. Não dificultar ela na hora de partir o bolo, Então eu usei esse outro mais fininho, até por causa disso mesmo. Então ali eu tava lavando minha mão ali, somente que eu iria começar a fazer a minha pré-camada.
Esse bolo vai ser de duas cores espatulado, né? O de baixo eu vou usar o azul anis, tá? Esse bolo foi feito no chantilly, tá? Não foi no chantininho, foi no chantilly. Eu nem precisava fazer a pré-camada porque eu estava bem segura que o meu bolo não iria, sim, os farelinhos não iriam sair, né? Mas para não correr qualquer tipo de risco, ainda mais que é um bolo de 2 andares, eu fiz ali a minha pré-camada bem rapidinho, não usei muito chantilly para não ficar muito chantilly, e sim somente para tirar os farelinhos. Então vocês vão perceberem aí que eu não usei muito chantilly na minha pré-camada, porque o meu bolo estava bem certinho, estava bem compactado ali, então não estava precisando fazer tanto acabamento assim, fazer preenchimento em buracos e nada disso. Então eu só peguei minha espátula ali para fazer então o meu minha pré-camada, né? Então, pessoal, ali eu já tinha feito já a minha pré-camada, limpei minha bandeja e vim aplicando o meu chantilly já na minha manga de confeitar. Então, fui colocando ali. Ah, Aline, você não falava que tinha que colocar o seu chantilly bem pertinho, uma camada da outra para não dar. Então, pessoal, quando você se sente bem segura com o seu chantilly, que tá no ponto, você não precisa também ter tantas regras assim de seguir. Porque quando você é iniciante, é melhor colocar uma camadinha em cima da outra realmente, para você não correr nenhum tipo de risco. Mas aí vocês vão perceber que também depois que eu fiz a minha aplicação do meu chantilly todo nele, eu fiz outras camadas no meu rodapé, no meio e em cima. Dessa vez, pessoal, eu não coloquei muito chantilly na minha beirada, ó. Eu coloquei só uma camada de chantilly ali na minha beiradinha, terminando para chegar no meu topo. E em cima eu não coloquei muito chantilly. Por que, Aline, você não colocou muito chantilly? Porque para não ficar aquela sensação na hora de eu for colocar, né,
o meu segundo andar ter aquele estufamento de chantilly no meu topo, né? Então, o que eu fiz? Somente coloquei um pouquinho de chantilly que desse para tampar os meus caninhos, porque os meus caninhos estavam ficando para cima. Esse bolo iria levar o segundo andar e ainda ia ter um acabamento de matinho, né, no meu bico de chuveirinho. Então ali eu não iria colocar muito chantilly no meu topo. Então vocês vão perceber ali que eu vou colocar só mesmo uma aplicação. Ó, o que eu falei? No meu rodapé eu fiz um preenchimento de mais uma volta. Pra quê? Pra me facilitar deixar o meu bolo bem nivelado, ó. Uma no meu rodapé, uma outra no meio, tá? Vou dar os créditos também a Val, por causa que é uma dica que ela sempre dá no canal dela, tá? A Val Maria Thaís, né? Delícias da Val. Gosto muito do canal dela, tá? Então, eu sempre tô ali dando aquela estudadinha básica. Vocês têm que estar sempre se renovando e procurando trazer para seus clientes, para o seu trabalho, sempre coisas novas. Então, gostei do resultado. Trabalhei dessa forma nesse bolo dessa cliente, ó. Viu a diferença de quando eu coloco aquele montão de chantilly no meu topo? Então, no meu bolo de segunda, quando é de 2 andares, né, 3 andares, eu não estou colocando mais tanto chantilly no meu topo para não ter esse afundamento de chantilly, estufar o chantilly, porque eu fiz esses dias um bolo e senti essa diferença. Então eu quis trazer para esse bolo para ver se iria dar certo, se iria modificar alguma coisa. E o resultado foi muito bom. Então tá aí uma dica da Quitutes da Nunes, né? Trazendo para vocês de quando for um bolo de 2 andares, vocês não colocar no seu topo tanto chantilly quanto a gente está acostumado a colocar, né? Fazer aquele preenchimento todo. Porque na hora de sobrepor o bolo, gente, hoje a minha gatinha, né? Ela tá tendo cria, então vocês vão estar escutando o miado dela aqui direto, porque tá complicada a coisa pra gatinha. Então ali Aline, você mudou também a sua forma de alisar o bolo em cima. Tá sempre usando essa espátulazinha, gente. Ela é muito boa, tá? Sempre eu falo assim para as confeiteiras iniciantes que não tem material, é porque eu já me acostumei a usar ela, tá? Mas para os iniciantes, não tem espátula? Fazem as espátulas suas de pote de sorvete. Eu ainda vou trazer aqui para vocês, podem me cobrar, fazendo assim as espátulas de pote de sorvete. Quando eu comecei, pessoal, eu tenho bastante espátulazinha que tá ali na minha bolsinha das minhas espátulas, então eu tô sempre usando. Então eu já peguei a minha espátula, que era a forma, né, o modelinho que a minha cliente queria, e já iria começar a espatular o bolo. Quando eu tentei ele espatular, mas eu vi que a parte de cima tinha agarrado na minha espátula, então eu fui limpar. Eu comecei a espatular sentada, mas depois eu percebi que a minha tábua, né, essa cake board, ele tava um pouquinho torta. Não era nem o bolo, era o corte dela não tava boa e a minha espátula estava agarrando. Então, vocês vão perceber que eu levantei, só segurei a minha espátula e foi muito rápido espatular. Outra dica, pessoal. Quando vocês colocarem a espátula, não encoste ela totalmente, né? É porque não tá dando pra ver ali, mas a parte que eu fico segurando, ela fica um pouquinho em cima, pra fora. Não fica encostada na tábua, né? E outra coisa, quando você rodar a sua bailarina, não fica dando estacão, roda direto. Se você rodar direto, o seu chantilly ele não dá, o seu chantilly ele não fica ruim, não fica poroso, não fica mostrando. E ali foi muito rápido, como vocês podem perceber. Eu não adiantei o vídeo e tá aí meu chantilly. Pra quem não viu como é que eu dou o ponto no meu chantilly, eu não uso chantininho, tá? Eu uso chantilly, como é que eu bato, dou o ponto corretamente.
tá? Tenho aqui um card, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de como dar ponto no chantilly. Tô sempre falando pra vocês como é que dou o ponto no meu chantilly, então é só vocês darem uma olhadinha nesse vídeo que eu estou ensinando muito bem. Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês alguns canais. Não vai ser só um. Esse vídeo eu não cortei ele, tá? Esse vídeo tá com bastante tempo porque eu tô trazendo passo a passo desse bolo de 2 andares. Como vocês estão vendo aí, eu tô tirando só as minhas esquinas. Essa espátula é magnífica porque quando você faz a espatulação, ela te deixa ali um caminho para você conseguir fazer as suas esquinas. Então, o primeiro canal de parceria comigo, que estão sempre falando do meu canal também nos seus vídeos, né? É a família Blue, como eu já disse aqui. Até comentei com ela, né? Com a mãe Osana, que é a mãe da Julia. A Julia, ela é autista, pra quem não sabe, né? Eu tô entendendo um pouquinho mais sobre o autismo, vendo os relatos da Osana, né? De como que ela começou a lidar com a Julia, né? Então, assim, pra mim tá sendo maravilhoso, porque há a inclusão e a exclusão de todas as pessoas que têm alguma deficiência nesse mundo e praticamente no nosso Brasil. Muitas pessoas, assim como eu, muito leigas, não entendem muita coisa sobre o autismo. Então, assim, tô tirando muitas dúvidas. Eu não sabia, que eu tenho certeza também que vocês não sabiam, que o autismo tem uma fitinha quadriculada, colorida, que é quando dá o direito a eles de fila preferencial, estacionamento, né? Andar de ônibus. Então, todas as coisas vocês vão encontrar sobre o autismo no canal Família Blue. Eu vou deixar o link aqui, como eu estou já deixando já aqui o link do canal dessa família maravilhosa, para vocês seguirem lá. A Osana, ela faz um trabalho super belo mesmo. Então, não deixa de ir lá e falar: vim pela indicação do canal da Quitute. Então, ali eu fui lavar minha mão, porque, como vocês perceberam, eu acabei sujando bastante, porque nesse dia eu pedi para comprar as mangas de confeitar, mas vieram todas pequenininhas, então tava soltando bastante ali por cima. A Ariana só fez ali a limpeza para mim do meu rodapé, do meu bolo, porque, como eu sempre falo para vocês, eu tenho esse carinho com meus clientes, de não mandar bandeja suja, de fazer tudo bonitinho pro cliente saber, né, que a gente teve esse cuidado com eles, né? Muitas dúvidas também para algumas iniciantes, né, confeitaria iniciante, é sobre esse prato de isopor, né, que a gente coloca ali o segundo bolo. Ah, mas não é muito frágil, na hora de eu colocar em cima do primeiro andar, não vai desabar o meu bolo. Então, pessoal, nesse vídeo também tô trazendo para vocês toda a parte de como que coloca, como é que corta. Eu não corto o disco, tem muitas, né, confeiteiras, né, que cortam já ali o seu pratinho de isopor, né, para poder fazer a decoração e colocar já no seu bolo. Não, eu, Aline, ainda prefiro confeitar o meu bolo no pratinho maior e depois de ele confeitado, eu cortar ele para botar, sobrepor em cima do meu outro bolo. Então ali a Ariane já tinha limpado, então eu coloquei, já tava limpando a minha mão, que eu fui lavar para tirar o azul, né? Que a mão da confeiteira nesses dias de bolo colorido fica aquela coisa maravilhosa. A Ariane já tinha colocado ali para mim o palitinho, né, no meio, né, um suporte, que eu também deixo ali para me auxiliar na hora de colocar o bolo em cima do outro. Então ali eu tava já conferindo também se meu bolo tava molhado, dando apertadinha para acertar ali onde eu achava que tava torto, né? Eu olho sempre a minha mão para ver se tá vindo a caldinha, né, que eu molhei. Eu vou mostrar ali para vocês de como que é. Eu furo com esse palitinho aí transparente, eu furo até fazer ele no meio dele ali. Ó, vou mostrar.
ele passa, então já fica o buraquinho ali para quando eu for colocar ele no primeiro bolo ali. Só que, pessoal, eu achei melhor não usar esse palitinho aí, e sim um palito de churrasco, que ele é mais consistente, né? Então eu fiquei com medo porque a minha cliente, ela não mora assim bem pertinho e a rua é um pouco cheia de quebra-mola, então, e ela queria transportar e não eu. Então eu preferi mudar e colocar o palitinho de churrasco. Como vocês vão ver aí, eu estaria fazendo... Eu pensei que o palitinho poderia entrar nesse caninho, mas não entrou. Então, eu só retirei ele e usei o palitinho de churrasco. Pessoal, outro canal também que eu vou deixar aqui a dica, que é um canal que está me fazendo também muito bem. É dos meus nichos pessoais, que eu gosto de relaxar, eu gosto de cultivar, que é o canal da Mariana, com Y, tá? Vou escrever aqui bonitinho pra vocês. Mariana Minhas Plantas. Mariana, ela mora em Araruama, no estado do Rio de Janeiro, tá? Ela cultiva muitas suculentas. Eu já perdi muitas suculentas. Quantas vezes vocês que estão aí assistindo já não compraram ou ganharam aquele cacto, aquelas suculentas linda, maravilhosa? Aí vão lá, coloca na cozinha, coloca no banheiro, coloca na sala. Aí quando vão ver, tudo morreu. Tá tudo melado, tudo murcho. Então, a Mariana dá super dicas de como você tratar, como você cuidar, cultivar as suas suculentas, os seus cactos, suas plantas. Além desse nicho da Mariana, ela também faz vários vlogs. Ela mora num lugar que é tipo, não é roça, né? Mas ela tem um quintal maravilhoso, ela cuida de animais. Se esses são os seus nichos também, então vocês não deixem de passar lá, dar aquela força pra Mariana, né? É Mariana Minhas Plantas, que ela é um dos canais que estão sempre divulgando também o meu canal. Então eu vou deixar aqui, né, a minha força, o meu carinho, uma troca de carinho com a Mariana. É uma pessoa super simples. E se a gente tá aqui na mesma plataforma, precisamos crescermos, né, juntos e juntas, né, Mariana? Então, muito obrigada, Mariana, por estar sempre dando essa força pra mim, falando dos meus vídeos, falando do meu canal. Eu sei que você adora o meu trabalho, tá sempre aqui comentando, né, deixando sempre dicas pra mim. Então tá aqui a retribuição pra vocês que gostam desse nicho de plantas, né? Não deixe de ir lá na Mariana Minhas Plantas. Aí, pessoal, a câmera não pegou, mas eu estava hidratando o meu chantilly vermelho. Dei uma hidratada, eu achei que ele tinha passado do ponto, porque nesse dia eu estava usando uma outra marca, tá? Eu não gosto de falar marcas aqui, né? Mas eu tava usando o Creme Supreme e ele endurece muito rápido e eu perdi a minha mão ali. A Ariana tava até ali colocando já no saquinho, porque eu achei que tava bom, mas eu percebi, que vocês vão ver aí, que eu fiz a minha pré-camada também, tá? Eu fiz a minha pré-camada e quando eu passei a espátula, eu senti que ele estava um pouquinho poroso. Então eu coloquei só um pouco de leite condensado e fiz a minha hidratação do meu chantilly. Ele voltou ao normal, mas aí enquanto eu estava passando no meu bolo a pré-camada, eu percebi que ele estava precisando sim de mais uma hidratação, de ser hidratado, né? Então, na hora que a Ariana me der para botar, eu vou devolver ele no pote para deixar ele um pouco mais hidratado. Então, aí eu tava só mesmo fazendo a pré-camada. Também nesse bolinho eu não botei muito chantilly, eu coloquei só um pouquinho de chantilly mesmo. E a minha preocupação toda ali era, quando a gente faz bolo de andar para qualquer confeiteira, é um desafio muito grande. A gente pode tudo dá certo e tudo pode dar errado. Então tem que ser assim, o dia calmo. Nesse dia só tinha essa encomenda dessa cliente.
era no sábado, né? Então, não tinha mais nada pra me fazer, eu tava bem tranquila, só faltava confeitar o bolo, outros restantes das coisas dos kits, que eu fiz também pra ela, tá? A pessoa passou aqui, eu fiz maçã da mão decorada, tá? De chocolate, decorada com as carinhas dos cachorrinhos. Fiz o bolo no palito também. Não fizemos docinho, fizemos torta salgada para ela e os pirulitos. Então essa parte já estava todas prontas e só estava quase na hora de entregar o bolo e a gente partiu para a decoração. Então eu tava com tempo sobrando ali, então por isso que deu hoje para gravar muito para vocês, trazer passo a passo do que eu tava fazendo, entendeu? Aline, você mexe muito quando você tá fazendo a pré-camada, não é só pra tirar os farelinhos? Pessoal, mas também ali é o momento que você tem para começar a consertar os erros que estão no bolo. Então aí, como vocês vão perceber, eu peguei para poder colocar, ó, e percebi que estava poroso. No tocar na manga, eu percebi que estava poroso. Aí eu falei pra ele, se eu colocar, ele não vai grudar ali. Por quê, pessoal? Quando o chantilly está muito duro, você vai começar a botar sua pré-camada ali, ele não vai colar, vai aplicar o seu chantilly na pré-camada, perdão, tá? Quando você aplicar o seu chantilly na pré-camada, ele não vai grudar, ele vai ficar aquela, assim, uma pasta e pode vir desmoronar o seu chantilly no meio do caminho no transporte. Então, vocês têm sempre esse cuidado de perceber, tá poroso, vou colocar. Não. Tá com o tempo, tá tudo certinho, vamos lá, vamos hidratar, não mande nada errado pro seu cliente. Não tenta fazer assim, vamos que vai dar certo, que não vai dar. Sempre vai ter um erro. Esse chantilly, ele era um pouquinho, eu sabia que ele dá ponto mais rápido, e na hora que eu fui tingir, né, com morango, o vermelho morango, a gente tinha que usar uma quantidade maior para dar o tom do vermelho, então passou um pouquinho do ponto, mas eu logo resolvi o problema ali, só hidratei, ele ficou no ponto perfeito para começar, né, fazer minha aplicação. Uma outra dica que eu vou falar para vocês, para quem não segue a gente nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês, tá? O nosso Instagram. O nosso Instagram é @quitudedanunes12 e a nossa página no nosso Facebook é Quitute da Nunes. No nosso Instagram e na nossa página também, eu tô sempre postando novidade, tempo real. Se eu acabei de fazer um bolo, eu vou lá, coloco lá primeiro, para depois trazendo para vocês aqui. Se a gente entrega um kit, eu coloco lá. Então lá tem bastante coisas mesmo que vocês vão adorar. Ir lá conferir, segue a gente lá. Tô sempre também fazendo lá, mostrando, né, pra vocês algumas técnicas ao vivo. Às vezes eu faço live. Então não perca de estar lá seguindo a gente no nosso Instagram. Aqui eu dei uma adiantada no vídeo, senão a gente iria ficar aqui mais de horas, né, falando. Então ali já tinha hidratado meu chantilly, coloquei na manga de volta, na manga de confeitar. Comecei a fazer a minha aplicação para começar a fazer a espatulação. A espátula também vai ser do mesmo modelinho do de baixo, tá? Então não tem muita coisa. Eu vou só trazer para vocês aqui de como espatular, é diferente, tá? Como você espatula numa tábua, para você espatular com o auxílio ali da bandejinha de isopor. Para quem não tem ainda essa prática, tá? Se prefere, Aline, eu prefiro cortar. Corte. Eu prefiro confeitar, como eu já falei, com ele ali e depois cortar. Então, tava ali a minha guerra com os mini sacos, né? Porque às vezes a gente pede, né, pra poder comprar, não é a gente que tá indo lá no mercado e tal. E tava tendo uma guerra ali do chantilly. Tá saindo, tá faltando. Então vocês não reparem isso, porque acontece, toda confeiteira tem esses momentos aí, tá bom? Eu também queria dizer pra vocês que
Os dias que eu posto, né, que o nosso canal coloca vídeo no YouTube, são as segundas e sextas. Tô colocando hoje, terça-feira, porque ontem eu acabei passando mal, né, e não tive como fazer a edição, então eu tô editando hoje para estar subindo os nossos vídeos. Mas não se preocupe, que é assim que daí eu estou sempre avisando porque que eu não coloquei. Então, os nossos dias de colocar os vídeos aqui é segunda e sexta. Então, não perca. Toda segunda e sexta, seja daqui da parte da tarde, tá sempre aqui recebendo nossas notificações de nossos vídeos, que tá sempre subindo aí o vídeo da Quitute da Nunes. Então, ali, ó, também eu coloquei preenchimento. Vocês viram que eu não fiz certinha as camadas do chantilly, mas depois eu vim aqui preenchendo, tá? Não tem problema de dar, tá? Aline, isso daí você tem que ter já prática, já ter certeza, ter confiança de fazer. Nesse bolo aí também da parte de cima, também eu não coloquei muito chantilly, por causa que iria depois vir um acabamento, tá? No bico chuveirinho. Então não tinha necessidade nenhuma de eu estar fazendo ali o meu topo do bolo cheio de chantilly, já que vai vir um pouco mais de chantilly. Então eu estava lavando minha mão para fazer simplesmente o alisamento e começar a espatular. Pessoal, um outro canal aqui que tá, se você, poxa, Aline hoje aproveitou o vídeo longo para poder fazer os mexandos do canal. Não estou ganhando nada com isso, tá? Vou deixar bem claro aqui, porque já vieram me perguntar: ah, você cobra quanto, Aline, para poder estar falando do canal nos seus vídeos? Gente, eu não cobro nada. Sério, não cobro nada. Como os meus amigos também não me cobram para estar falando dos meus vídeos, do meu canal, né? Nos vídeos deles. Isso daí, pessoal, quando a gente fala assim, é uma parceria, é parceria mesmo, é amizade, é o YouTube querendo crescer junto com o seu amigo. O meu nicho é diferente de cada outro nicho. Por exemplo, vou falar já do canal dela, já que, né, é do mesmo nicho do meu, que é de confeitaria, que é Confeitando com a Cibele. Não tem por que eu não falar da Confeitando com a Cibele aqui no meu canal, sabe por quê? A Cibele é uma pessoa maravilhosa. A Cibele, acho que ela é do Rio Grande do Sul. Se não for, Cibele, você me desculpa aí, depois eu faço a correção aqui pra você. A Cibele, ela tem uma técnica muito boa, tá, de confeitar. Eu amo ir no canal dela, de tirar as dúvidas. Chamo ela no direct, ela também me chama. Chamo ela no WhatsApp e pergunta, amiga, e aí como que faz isso? E ela também. Então, gente, trocar ideia. Outra coisa, por que eu vou cobrar a um amigo para falar do canal dele ou ele me cobrar? Estamos aqui para crescer junto, eu já falei muitas vezes. Então, eu não cobro. Eu falo de um canal quando eu gosto e eu sei que eu posso recomendar. Então, por isso que hoje eu estou recomendando esses canais para vocês. Não sou de cobrar, não adianta me chamar aqui para poder querer me pagar, para poder eu falar. Eu só vou falar no meu canal de outros canais aqui, os canais que eu sigo, que eu sou inscrita e que eu gosto. Tá? Então não adianta vir aqui assim falar assim, Aline, eu te pago pra você, quanto que você cobra pra falar não sei quantos minutos? Não cobro, tá, pessoal? Então não adianta mandar em direct, mandar mensagem que não vou falar, tá? Já tô recebendo bastante isso lá no nosso Instagram, no indirect, para poder fazer divulgação. Então a divulgação aqui é quando eu gosto da pessoa, e também eu não cobro da pessoa falar do meu canal nos vídeos deles, tá? Todos eles se sentem bem à vontade de falar o dia que eles quiserem falar, ou também de não falar, tá? Então aqui, para você que gosta da confeitaria como o meu canal, tá? Não deixe de acompanhar lá, se inscrever no canal da Cibele, é Confeitando com a Cibele Nunes. É quase junto com o Quitute Nunes, ela tem o mesmo sobrenome, né? Cibele Nunes, então não deixe de conferir. Pessoal, então ali eu estava passando só mesmo a minha espátula de confeitar, estava dando um acertinho ali, porque, como eu falei pra vocês, há uma diferença de confeitar numa tábua, porque no isopor, né? Mas não tem problema nenhum, ficou perfeito ali.
Vou deixar também para tirar eu acho que eu deixei para tirar as minhas quinas depois que eu coloquei já em cima, né? Vou mostrar para vocês como é que faz a marcação também lá no bolo certinho para você sobrepor esse segundo andar lá, tá bom? Então, eu pedi ali pra Ariana cortar pra mim. Ali é o momento, tá, pessoal? Que ela começou a cortar rente o disquinho de isopor no bolo, né? Então, ali eu tava perguntando ela se você abriu primeiro. Ela falou assim, sim. Aí ela veio cortando, né? Eu explicando a ela. A Ariana, ela ainda não confeita por medo, não porque não sabe, tá, pessoal? Ela não confeita ainda por medo mesmo, medo assim de dar errado, mas já confeitou, já entregou o bolo pra mim, já que foi ela que confeitou. Eu tenho confiança nela, porque eu sei que se eu precisar uma hora ela pegar ali juntinho comigo, ela pega, tá? Então eu sempre deixo ela fazer algumas coisas pra isso, pra poder pegar a prática. Olha lá, ela não cortou, deu aquele susto que ia levantar, eu dei uma segurada ali, né? Isso acontece porque eu tiro por pedaços. Ela, no caso, tirou só em 2 ali, já tava quase levantando e estragando o meu bolo todo. Mas graças a Deus não aconteceu nada mesmo com o bolo. Então aí eu vou pegar ali para colocar em cima, tá? Pedi pra Ariana pegar ali a forma que eu assei esse bolinho vermelho, tá? Porque é o mesmo diâmetro que a gente iria colocar lá em cima. Então, é só marcar com a forma. Mas aí eu peguei o meu pega-bolo, né? E passei, ó, muito importante, depois quando vocês forem perceber a importância desse palitinho na hora de colocar em cima do bolo, entendeu? Normalmente, pessoal, eu sempre pego o bolo e vou lá e coloco. Dessa vez eu falei assim, não, eu vou mostrar também a outra parte fácil, que é só você marcar com a forma, para vocês entenderem, né? E como que eu vou lá? Ó, peguei a forma que eu assei o bolo, ficou marcadinho. Então, vou trazer para vocês aqui bem próximo, que eu botei a câmera bem próxima, para vocês perceberem que ficou marcadinho realmente. Ó, a Ariane colocou, tá vendo a marquinha lá, ó? Então, é só eu começar a puxar o bolo. Não deu para vocês perceberem que a Ariana tá segurando o palitinho, porque eu tive, olha lá, porque eu tive que pegar e colocar bem próximo para vocês verem a marcação do bolo. Então, a Ariane segurando e é um apoio que a gente tem de colocar, não dá problema, não estraga o bolo de um lado nem do outro. E esse pega-bolo também é uma facilidade para quem está começando. Não deixe de comprar, tá, pessoal? Esse daí eu comprei ele na internet, ele não é muito baratinho, mas também não é muito caro. Depois é só você pegar ali e cortar o palitinho, que ele ficar mais alto, né, do que o segundo ficar aparecendo, porque eu não posso deixar ficar aparecendo. Então a Ariana foi ali pegar para cortar para mim. E depois também, pessoal, eu comecei a fazer a sustentação do meu segundo bolo de baixo. Então eu fui só colocando ali uns palitinhos para passar o bolo para ele firmar, entendeu? Eu não deixei somente com esse do meio. Eu coloquei os outros palitinhos também para poder, ó, vou colocar nas beiradinhas, ia passar pelo bolo, pelo o isopor, e eu fui só tirando mesmo ali os pedacinhos. Então, como eu falei pra vocês, eu deixei as quinas para ser feitas depois que eu tivesse colocado lá o bolo. Então, ele estava mesmo só colocando mesmo as quinas. E vamos à merchandising. Hoje, as meus amigos vão falar assim, nossa... Pessoal, eu gosto muito, vou falar pra vocês, eu gosto de dar valor a muitas coisas do nosso país. Eu sou uma pessoa que já viajei bastante, já conheci bastante lugares, já viajei também para fora, mas eu gosto de dar muito valor às coisas do nosso país. Se eu pudesse comprar exatamente só coisas brasileiras e do pequeno produtor, eu estaria fazendo isso. Mas infelizmente, né, a gente acaba comprando e gostando de muitas coisas de pessoas fora. Eu tenho muitos canais aqui que eu sigo sobre faxina, né? Então, e vlog. Pô, vlog, receita, faxina.
eu comecei a ver alguns brasileiros, né? A seguir alguns brasileiros. E eu encontrei um canal que tá começando, tá bem pequenininho, né? Então, se chama Dai, Mãe de uma Menina. A Dai, ela posta bastante coisa lá que é do meu nicho particular, né? Assim, de quando eu quero dar aquela relaxada, de ver. Pessoal, eu já aprendi muita coisa vendo um vídeo de faxina. Ah, por que eu vou ver vídeo de faxina? Nossa, a gente, dona de casa, aprende dia a dia a usar um produto que você não conhecia, uma misturinha que você não conhecia, um vlog, porque você acaba conhecendo a cidade onde você tem um dia vontade, né, de viajar, de conhecer aquele lugar. Então, isso tudo a gente tem que começar a dar valor a esses pequenos canais também, né? Eu falo também porque tem alguns grandes que são maravilhosos também. Então a Dai, ela traz isso tudo, receita pra gente do dia a dia dela, né? Um vlog do dia dela com a filha dela passeando, fazendo compras na cidade, né? Ela trouxe agora pra gente que toda a parte que ela começou, que ela mesma, ela trabalha com personalizados, uma coisa maravilhosa. Eu, como trabalho com buffet, kit festa, né, com confeitaria, se ela morasse perto de mim, eu tenho certeza que ela seria uma parceira enorme em relação a fazer os meus toppers, fazer os meus personalizados das minhas clientes, de tudo. Porque o trabalho é maravilhoso. Se você quer aprender também algumas dicas de personalizados, não deixe de se inscrever lá no canal da Dai. É Dai, Mãe de uma Menina. Então ali eu tinha feito já o meu alisamento do meu topo. E eu iria começar a fazer o meu rodapé. O rodapé da parte de baixo, ele será amarelo, tá? E eu vou fazer aquele tipo concha com um bico de 1M. Eu tinha uma outra ideia, né? Porque esse bolo foi uma inspiração da cliente, tá? Ela mandou, eu falei pra ela assim, olha, eu não consigo fazer esse bico aí desse rodapé, que era o rodapé amarelo. A gente tem que ser muito sincera com os seus clientes, pessoal. Não fale pro cliente que ele te manda um bolo de inspiração e você fala pra ele assim, eu vou fazer, eu sei fazer, pode deixar. E na hora você não sabe fazer. Então, eu peguei e falei pra ela logo quando ela mandou pra mim. A primeira ideia era um bolo de andar e a segunda ideia era um bolo de 2 andares. E como essa cliente, ela já tinha feito, tá? Ela é minha cliente já há 2 anos. É aquela cliente que tá com vontade de comer bolo e manda uma mensagem pra mim assim, eu quero comer um bolo confeitado, mas não é pra festa, eu quero comer só o seu bolo, tô com saudade de comer seu bolo. Eles não esperam data de aniversário, pessoal. É muito bom quando você recebe uma encomenda assim, que o cliente chega pra você e fala assim, eu quero hoje comer o seu bolo, mas não é meu aniversário, não precisa nem confeitar, só passa o chantilly e tá bom. Então, a primeira vez que eu vendi para essa cliente foi no aniversário do Heitor do ano passado. Antes do aniversário do Heitor, que foi, eu já até coloquei aqui a fotinha do bolo dele, que foi do Carros, um quadrado enorme de 100 fatias. E antes desse bolo, ela já tinha me pago esse bolo, ela me encomendou um outro bolo comigo. E ela comeu, gostou muito e falou assim, nossa, agora tô esperando comer o bolo do meu filho. E graças a Deus fiz as coisinhas do Heitor ano passado. Então, esse ano ela me mandou, né, essas 2 inspirações, que era um bolo de 1 andar, de 50 fatias, e seria também um bolo de 2 andares. Eu falei pra ela, vamos fazer o de 2 andares. Porque eu sou assim, quando o meu cliente faz aniversário 2 vezes comigo, eu sempre dou brindes, dou agrados, né? Então, meu cliente, ela queria um bolo de 2 andares, então a gente falou assim, ela falou assim, eu falei, eu não mando bolo de 2 andares em kits, mas pra você eu vou mandar. Então tá aí eu mandando o bolo. Só que quando ela me mandou, eu fui sincera de falar com ela que eu não iria conseguir fazer o bico que tava no rodapé da foto que ela me mandou. Então eu acho muito sincera. Ela falou assim, Aline, eu confio no que você faz e o que você fizer eu sei que vai ficar lindo. Então ali eu já tava começando, né? A Ariane colocou o bico em 1M pra mim na minha manga e eu iria começar a fazer as conchinhas, né? Que é só mesmo, você aperta pra cima, levanta,
que ele faz esse acabamento aí com um bico de 1M. Então, terminei de fazer o bico, né? O rodapé. E eu iria começar a fazer o bico de chuveirinho. Mostrando para vocês também, eu deixei essa parte aí de como você reaproveitar os seus chantilis, ó. Eu tinha cupcake para fazer, mas já estavam decorados, entendeu? E a gente tinha batido, né? Um chantilly amarelo a mais e o azul. Então, só fizemos duas misturas de duas cores, tá? Porque sobrou o azul e sobrou o amarelo, já sabia, assim. Eu bati, fiz a mistura já com as duas cores a mais, porque iríamos usar o verde. Então, eu não precisei tingir o chantilly verde. Quando eu falo assim pro pessoal, pra vocês que tem que reutilizar, é isso aí, vocês não estragar, não esbanjar. Então ali eu simplesmente também hidratei, tá vendo ali eu colocar um pouquinho de leite condensado, porque eu achei. Por que eu achei? Porque quando você vai fazer o bico de chuveirinho, se o chantilly tiver muito grosso, muito poroso, ele entope, fica horrível de trabalhar. Então eu tava hidratando ali, então eu tava falando sobre a cor. Então eu coloquei ali a cor, o amarelo que sobrou com o azul que também estava sobrando, que eu fiz a parte de baixo. E nós chegamos então na cor verde para fazer o trabalho no chuveirinho, que era o acabamento no rodapé do bolo vermelho e o meu topo também no bolo vermelho. Mas, pessoal, eu não acredito que vocês chegaram até agora na parte desse vídeo e ainda não deu o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificação para estar recebendo nossos próximos vídeos e comentar aqui embaixo também se está gostando do nosso conteúdo. Quando eu falo, pessoal, para vocês comentarem, deixar o like, se inscreverem, isso tudo é para ajudar o nosso canal a crescer. Comentar também para poder dar impulso, né, pro YouTube tá entendendo realmente que se os nossos conteúdos estão agradando vocês, né, e a nossa visualização. Uma outra coisa também que eu sempre peço para vocês, né, para meus inscritos, tenho muito respeito pelos meus inscritos, meus amigos que estão aqui, é de estar vendo a gente até o final, né? Então, hoje eu vou deixar aqui para me saber se vocês chegaram até esse momento do nosso vídeo, se vocês responderem e deixarem a hashtag
A Aline passou mal, eu sei que vocês chegaram aqui e viram o nosso vídeo até agora, e eu sei que com certeza vão deixar esse like. Então a nossa hashtag de hoje é Aline passou mal. Então ali a Liane já tava ali pegando, ó, ela pegou um mini saco, né? Que eu falei com ela, pena que não mostrou, porque eu tava tentando mostrar pra vocês ali um mini saco. Falei, como que eu vou? Eu deixei até ali a colher ali, que eu na gargalhada, falei assim, como que eu vou confeitar com um mini saco? Ela, é o que tem pra hoje. Vambora. E é assim que acontece. Então a gente tava rindo, eu tava tentando mostrar ali, mas achei que a câmera tava pegando e não estava pegando, né? Então isso acontece realmente. Eu coloquei a manga, o chantilly ali na manga, na mini manga, que é uma mini manga mesmo. Esse dia tava complicado de confeitar com essas mangas de confeitar. Ah, Aline, mas por que você usa manga de confeitar? Eu acho mais prático, mais rápido. Tem algumas confeiteiras que usam umas sacolinhas mais resistentes. Tem outras que usam umas que são lavadas de um outro material, um plástico mais grosso. Mas eu gosto dessa de plásticozinha aí, é transparente. Elas são bem maleável, fácil de mexer no chantilly dentro, né? E eu gosto delas, mas nesse dia o lugar mais próximo da minha casa pra vender só tava tendo essas dali. Até tava dando dificuldade ali pra Ariana colocar, que eu falei, vai sujar você e a sua mão, não vou sujar minha mão de verde não. E ó, pra você ver, minha mão fechou e acabou. Vou trazer para vocês agora a câmera bem próxima para vocês perceberem como é que usa o bico chuveirinho. O que eu fiz então? Encostei bem o bico no meu bolo vermelho, apertei, porque tem que apertar, tá, pessoal, para poder um chantilly grudar no outro. E só puxei e fiz todo esse trabalho aí nesse ritmo aí. Aperta e puxa. Entupiu, joga na vasilhazinha e que ele vai desentupir. Ou limpe no seu paninho bem limpinho, que também ele vai desentupir. Aline, agora eu entendi por que você cortou sua bandejinha depois. Porque ia ter acabamento. Não, porque também eu faço sempre assim. Normalmente bolo de andares sempre tem sempre acabamento no rodapé, às vezes não tem. Se não tiver, pessoal, vocês podem ter certeza que eu vou estar cortando a minha bandejinha também para facilitar a minha vida. Então, isso são coisas que você tem que ver do dia a dia, o que vai facilitar para você. Para mim, nesse caso aí, tava sendo fácil fazer dessa forma, que fica melhor para mim confeitar, tá? Então, ali eu só coloquei mesmo os meus matinhos, né, para fazer o acabamento no meu rodapé da parte de cima, e já vou trazer para vocês aqui a parte que eu tô confeitando o meu topo. Então esse foi o resultado, com o meu rodapé todo prontinho. Eu comecei também a fazer o meu topo da seguinte maneira, pessoal. Eu coloquei exatamente, como eu tava explicando pra Liliana ali, que depois eu só iria jogar. Eu comecei a fazer, ele era meio caidinho pra fora ali do meu vermelho. Então eu comecei a colocar toda a minha beiradinha primeiro, tá? Eu prefiro dessa forma. Pode ser que outras confeiteiras façam de outra maneira, mas eu acho mais simples e melhor, né? Assim, me facilita mais pra eu saber se meu trabalho dando certo. Eu colocar primeiro por fora, primeiro na beiradinha, para depois eu vindo fazer
todo ele no meio. No meio eu não coloquei os matinhos como estou colocando aí. Eu fiz o quê? Eu só espremi todo o meu chantilly, fui cobrindo a parte de cima todo como se fosse uma grama. E para ficar depois a sensação que iria ficar com o gramado, eu fui fazendo uns matinhos para cima. Então vocês vão perceber aí no vídeo que eu fiz dessa maneira. Então aí, como eu falei, eu só fui espremendo para cobrir todo esse vermelho aí, colocando verde para depois sim vir colocando matinho para cima. Pessoal, as pessoas perguntam sempre para mim como é que eu faço a coloração se amarga essas cores vibrantes. Sempre eu recomendo aos meus clientes, né, a fazer uma cor mais fraca. Mas tem cores de alguns bolos que não tem como não amargar. Ah, Aline, mas tem fulano de tal que faz o bolo, o chantilly, e não amarga. Tem pessoas que fazem chantilly, fica gostoso e fica vermelho. Então eu sempre falo com essas pessoas. Então você vai lá, compra com eles, porque eu ainda não aprendi. Pode ser, pessoa, por exemplo, desse bolo aí eu não tive nenhuma tipo de reclamação, nem que estava amargando e nem que estava sem doce, estava isso ou estava aquilo. Porque também a gente tem que saber a dosagem, né? Como esse verde aí, que ele era mais vibrante, foi a misturinha do meu azul, que tava bem pouquinho, com o meu amarelo, ele não amargou. O vermelho sim poderia vir amargar, mas como também eu tive que hidratar ele com leite condensado, tira, né, quebra um pouco esse amargor do chantilly. Então a dica é, quando você também fizer uma cor vibrante, você pegar e também usar o leite condensado para poder tirar, né, esse amargo. Mas vai atingir a minha boca, vai atingir a boca do convidado. Pessoal, infelizmente, então, você tem que fazer um bolo na cor branca. Eu tenho muitas vezes reclamações assim. E quando você faz um bolo na cor branca, que é uma outra cor, então você vai ter que pagar, né, o seu extra para usar o pó. Porque, né, não é assim que funciona na confeitaria. Eu sempre explico aos meus clientes, né, que para fazer com pó, com glitter, tem sempre um adicional. Não deixe de cobrar seu adicional, pessoal. Então aí já tinha terminado, né, o meu bolo, já tinha finalizado. Faltaria somente colocar o stopper, mas como eu já falei para vocês, eu gosto de colocar o topper quando o cliente está para chegar. Então a gente colocou esse bolo na geladeira e quando a minha cliente me mandou mensagem falando que estava já a caminho, exatamente a gente pegou o bolo e começamos a colocar o topper. Então tá aí meu bolo finalizado com o topper da Patrulha Canina. Como eu falei pra vocês, era do Heitor. O Heitor tava fazendo 2 aninhos. 3 aninhos, na verdade, desculpa. O Heitor tava fazendo 3 aninhos. Então aí tá o meu bolo finalizado, trazendo pra vocês a finalização. E vou mostrar pra vocês também os nossos doces personalizados que eu fiz pra ela.
né? Então só a maçã do amor, terminada ali com as fitinhas, os bolos no palito, ficaram aquele arraso de sempre. Ela disse pra mim que ele amou, ficou muito feliz. O Heitor é uma criança assim que tá sempre ali mostrando. E ela também tem um outro filhinho também que tá sempre, ela fez comigo mês passado, retrasado, ela fez o bolinho de 1 ano dele. Então assim, ela me mandou já a mensagem falando que adorou. Então a gente não pode deixar, né, de pegar lá a mensagem, é muito bom. Quando o cliente fala, né, que vai, e ainda indicou a comadre dela para estar fazendo comigo. Então, Jéssica, muito obrigada por estar vindo sempre comemorar com a gente, né, na Quitute da Nunes, a festinha dos seus filhos. E pessoal, mais uma vez, o que eu tenho para falar para vocês, muito obrigado por assistir a gente aqui e estar sempre no canal da Quitute da Nunes. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e acionar o sininho de notificação.